Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 17 de janeiro, luz e paz para o seu coração, começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você já sabe, para participar da nossa pílula noturna, entra lá no site Instituto Namaste.com.br. Eu sou o Ricardo Melo, para quem está chegando agora, e o nosso trabalho é feito com todo carinho aí para o seu coração. Deus abençoe que possa ser útil para você. Gente, eu tenho uma pergunta aqui que eu acredito que vai, assim, ao encontro da dúvida de muita gente, se não especificamente sobre essa questão, mas mais ou menos com essa essência. Qual que é a essência? Uma senhora nos enviou uma mensagem, né? Eu vou, claro, omitir o nome dela. Ela conta um drama familiar. Ela faz a seguinte pergunta: Ricardo, como justificar o fato de uma senhora com mais de 100 anos que já não lembra mais de nada, que passa por problemas graves de saúde, está sendo cuidada com todos os trabalhos que naturalmente alguém dessa idade dá, por uma outra senhora com mais de 80, um pouco mais jovem, mais de 80, que não dá nem conta de si mesma, mas ainda tem que cuidar dessa senhora com 100 anos. Por que isso? Onde está a justiça divina nesse caso? Uma pessoa bem mais velha cuidando de outra mais velha ainda, com muitos problemas, né, em todas as ordens. Cadê Deus no meio disso tudo? Oh, minha querida, Deus está exatamente aí. Deus está exatamente nesse processo em que uma tem a oportunidade de cuidar da outra, gente. Meus amigos, espiritualmente, todos nós estamos interligados de alguma forma. Aqueles que reencarnam na mesma família ou que se atraem por algum motivo na vida material, de maneira que um acaba se vinculando ao outro, até dependendo do outro emocional, financeiramente, de diversas formas, sempre tem algo para aprender e para se doar mutuamente. O que acontece é que poucos de nós têm a sabedoria de compreender esse processo e principalmente de lidar com essa troca de maneira leve. Infelizmente, quando a gente ainda não se espiritualizou o suficiente, a gente tem uma relação muito dura, né, de cobrança uns dos outros. Então, eu cobro de você, você cobra de mim. Então, nessas relações em que há dificuldades, em que principalmente há questões físicas e psicológicas envolvidas, porque realmente não é fácil, a cobrança é muito grande. Por exemplo, você tem que cuidar do seu pai ou da sua mãe, que sabe, que te demanda tempo, que às vezes já tem algum processo mental, né, degenerado, um processo de degeneração psicológica, perdão, e a pessoa não consegue exatamente falar as coisas que falava antes de maneira tranquila, então xinga, grita, briga. Imagina só, é uma situação difícil. Não tem como falar que é fácil. Mas o filho que consegue enxergar que é uma oportunidade que a providência divina traz para ele cuidar do pai, da mãe, talvez fazer um resgate, né, de uma relação de uma vida passada em que vai saber se ele não abandonou o pai e a mãe, agora tem a chance de poder ficar quites com a sua própria consciência e com a lei divina, auxiliando agora esse pai e essa mãe, porque, gente, nada acontece por acaso, disso você tenha certeza. A providência divina, ela age no silêncio, mas ela é justa. Eu sei que no nosso mundo ainda injusto na Terra, a justiça divina se faz em silêncio, apesar da gente não compreender os seus mecanismos de atuação. Vamos lembrar aqui a fala de Jesus, né, nosso Cristo, quando ele fala que o escândalo é necessário, mas ai da mão de quem venha. Então, voltando à pergunta base, né, que essa senhora nos faz, com certeza essas duas senhoras, apesar das dificuldades que uma fisicamente tem, a outra também, imagina só, gente, quantos lares você conhece que uma pessoa tem 80 anos cuidando de outra de 100? É um ou outro, concorda? Então, se isso ocorre, com certeza existe um vínculo espiritual entre essas duas pessoas, independente de serem parentes ou não. E com certeza todo o amor, todo o carinho e doação, né, feito uma para outra, mesmo no ambiente de falta de dinheiro, um ambiente de dificuldade física e emocional, é um resgate espiritual, mas não tenha dúvida, né, dessa relação, para que haja gratidão entre ambas as partes, haja carinho entre ambas as partes e certamente a libertação de muitas questões ligadas ao passado que ninguém que está envolvido agora lembra, né? Mas a providência divina com certeza não esquece. Então, tenha certeza que Deus está assim, minha querida, atuando com essas duas senhoras, atuando contigo, atuando comigo, com todo mundo, mesmo que a gente não compreenda bem as suas leis. Por isso, gente, é importante estudar o mundo espiritual. Olha, escutar as pílulas do Evangelho é uma alegria para mim, pode ter certeza, para a nossa equipe do Namastê, né? É uma alegria, mas vocês não têm noção disso. Mas se você realmente quer aprender sobre o mundo espiritual, você tem que estudar.
Entende? Se você gosta especificamente desse tema, né, ligado ao desenvolvimento da espiritualidade, não há outro lugar. Vai estudar o espiritismo, né, e eu não estou falando de religião aqui, vamos deixar isso bem claro, ninguém está pedindo para você ser espírita. Mas nesse caso, você quer entender as leis divinas, lei de causa e efeito, entender a presença do mundo espiritual entre nós, aí não tem outra alternativa. O espiritismo é o melhor lugar para que você possa se orientar. Vá ler as obras de Allan Kardec, o livro dos Espíritos em especial, para começar, e na medida do possível, frequente uma instituição espírita que vai te esclarecer muito dessas dúvidas, né? Pelo menos para que cada um de vocês possa compreender melhor alguns sentimentos e algumas experiências que vive. Depois você toma a sua decisão, não é? Daquilo que você vai fazer com essas informações, mas pelo menos conheça, né? Tenha a mente aberta, o coração aberto. Afinal, meus amigos queridos, se Deus nos permite estarmos em contato nesse instante, é porque também isso não é por acaso, não é? Quem sabe aqui não está sendo dito exatamente uma pista do próximo passo para você compreender o que te rodeia e fazer escolhas melhores. Tomara, né? É isso que eu mais desejo para o seu coração. Tá bom? Olha, um beijo grande para você, luz e paz sempre, e que você sinta a presença divina de diversas formas, de diversas maneiras, no aqui e agora, mesmo nas experiências de dor. Fiquem com Deus, obrigado sempre, nunca vou cessar de agradecer por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Até falava na pílula de hoje de manhã, né, que muitas vezes algumas pessoas que hoje escutam as pílulas, até outro dia não escutavam. Não gosto da risada do Ricardo, não gosto desse bom dia. Outro dia o senhor falou, esse bom dia é fake. Ô, minha senhora, não. Apesar das dificuldades que todo mundo enfrenta, o bom dia é verdadeiro, né? De gratidão a Deus sempre. Mas, enfim, então muitas pessoas, às vezes que hoje escutam, antes não escutavam. E por quê? Elas estão com a gente hoje? Porque você não desistiu delas. Do mesmo jeito que ninguém desistiu de você, em algum momento, nem de mim, é importante que a gente respeite sempre, né, pessoal? O tempo das outras pessoas, mas que a gente não desista delas. Então, obrigado para você que não desiste de compartilhar as pílulas com paciência, com carinho, né, que nos auxiliam a melhorar cada vez mais esse projeto nosso, para a gente crescer em conjunto, em harmonia. Né? Lembrando que a religião de Deus é o amor, e é a única que vale, né, gente? Porque todo o resto, sem o amor, não significa nada. Lembremos sempre da alertiva do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, luz e paz, e claro, você já sabe, até breve, até muito, gente, muito breve.